Ótimo dia para nós. Como você está? Deus te abençoe. Bora para a leitura. Mais um capítulo hoje, iniciando um novo livro. Hoje começamos o livro de Ruth. É um livro curtinho, mas como nós aprendemos com a história desta mulher. E eu nunca li o livro inteiro. Eu sei por ouvir falar sobre Ruth, sobre uma passagem específica, mas eu vou aprender juntamente com vocês, de fato, o que aconteceu. Quem é? Como surgiu? Como foi? E isso é maravilhoso, estarmos tendo esta oportunidade. É privilégio nosso. Sempre trago essa conscientização aqui, porque é preciso você, eu entendermos que somos agraciados por estarmos vivendo isso juntos, por estarmos neste progresso, neste caminho de relacionamento com Deus, nessa busca diária. E obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua dedicação, obrigada por estar comigo nesses dias, nesse tempo. E eu agradeço ao Senhor por isso. Que o Senhor abençoe desde já o seu dia, sua família, sua casa, seus negócios, sua vida. Que em tudo que você fizer seja para engrandecer o nome do nosso Deus. Que onde você colocar a sua mão seja abençoado. E que ao lermos a palavra do Senhor, de fato, possamos avançar, crescer, evoluir. Não estamos aqui para ler apenas um livro, uma passagem, um capítulo e ficar por isso mesmo. Não. O desejo do Senhor para nós é que o acesso que temos às Escrituras seja para de fato entender com intenção tudo aquilo que Ele deixou para nós e que toda palavra dita, explícita, deixada a nós venha mesmo entrar em nossos corações e em nossas mentes, nos conduzindo para o propósito de Deus, a qual Ele nos criou, nos fez, nos formou, para que de fato seja cumprido em nossas vidas. Que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Compartilhe o nosso link, compartilhe esse vídeo, se fizer sentido para você, que você possa se inscrever no nosso canal. Temos ali no YouTube todas as gravações dos livros que lemos até aqui. Estamos progredindo na leitura da Bíblia e tem sido tremendo. Cada capítulo lido, quanto Deus tem se revelado. Convido você para pegar sua Bíblia, caneta, marca-texto e orarmos para darmos início nesse capítulo de hoje. Amém? Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, por esse acesso. Obrigada por esse dia. Obrigada por esta oportunidade. Deus, como eu disse, o Senhor conhece o meu coração. Somos agraciados, Senhor, porque temos mantido em nós este desejo, esta constância. Como é bom, Pai, estar no Senhor, como é bom ter acesso à Tua Palavra. Ainda podemos vir aqui em rede social, vir aqui expor a nossa fé, expor em quem nós cremos. E, Pai, que o Senhor possa ser reconhecido como o único e suficiente Senhor e Salvador. Que através de nós, através deste canal, vidas possam ser alcançadas, o seu nome possa ser levado aos quatro cantos da terra. Pai, obrigada, porque nós hoje escolhemos estar em Ti, escolhemos parar para ler este capítulo e de fato crescer, aprender, amadurecer. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, nós temos consciência que é através de Ti que toda compreensão é de fato esclarecido para nós. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar é através de Ti que teremos o entendimento. Não queremos ler palavras apenas, não queremos ler o texto apenas. Ah, Senhor, mas que em cada versículo todas as chaves deixadas para nós
possamos mesmo absorver, aprender, em nome de Jesus. Eu ficaria muito frustrada, Senhor, se na leitura constante da palavra eu deixasse passar tudo aquilo que o Senhor tem para me entregar. Então, nosso desejo, Pai, é que rasgue, tira todas as escamas dos nossos olhos, tira todo o impedimento da nossa mente, tira todos os empecilhos dos nossos ouvidos e que possamos estar muito sensíveis à Tua voz. Fala conosco, Pai, para que nós possamos mesmo, como vendo num mapa, como se fosse uma descoberta, Senhor, que os nossos olhos possam enxergar além da página. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, diz assim para nós, e tem como título aqui na minha Bíblia: Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa, fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os meus filhos. Oi, gente, que bonito. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. E então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. E aí, elas começaram a chorar alto outra vez.
Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa não ser a morte me separar da senhora. Que lindo! Se eu não me engano, eu acho que foi esse versículo que eu usei no meu convite de casamento. Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Versículo 18. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam, esta é a Noemi? Porém ela respondia, não me chame de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz, se Deus me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Pai, obrigada por essa leitura, obrigada por esse início de um novo livro, obrigada porque eu sei quanto vamos aprender. Que o Senhor de fato nos ensine, hoje e sempre, Pai. Amém e amém. Amém. E aí, na nossa ferramenta que nós usamos aqui para ajudar a nossa compreensão de estudo, diz assim: que transição extraordinária, Gláucia. Ruth é o respiro de esperança que vem logo após a tempestade de Juízes. Juízes termina no caos, na desumanização, na guerra civil. Ruth começa com a história de uma família em crise, mas que encontra redenção através da lealdade e da bondade. É um livro curto, mas de uma profundidade imensa para quem quer e estuda sobre comportamento humano. Ruth, capítulo 1, a travessia da perda ao propósito. Eu vou compartilhar o ensinamento dado a mim e depois vou compartilhar o ensinamento para nós em geral. E diz assim, ensinamento para Gláucia. Resiliência em tempos de crise e a poderosa lealdade. A quebra do ciclo, isso está do versículo 1 ao versículo 18. Elimeleque, Noemi e seus filhos saem de Belém devido à fome. Eles perdem tudo no caminho, a terra, ela perde o esposo e os filhos. Noemi volta para Belém amarga, achando que Deus a esvaziou. Mas Ruth, a nora estrangeira, nora moabita, faz a declaração mais forte de lealdade da Bíblia. Onde tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Noemi representa aqui para nós a liderança que, após sofrer traumas consecutivos, perde a visão e a identidade. Ela pede para ser chamada de Mara, que significa amargura. Agora, Ruth representa um perfil de liderança que constrói pontes. Mesmo sendo estrangeira,
ela escolhe o posicionamento de lealdade. O comportamento de Ruth não é apenas emocional, é estratégico. Ela entende que o seu futuro está ligado à identidade de Noemi. Um líder sabe que lealdade é uma escolha e não uma conveniência. Enquanto Orfa, que era a outra nora, escolhe o caminho do conforto e da volta para o passado, a Ruth escolhe o risco e a construção de um novo destino. E aí agora, um ensinamento para nós em conjunto aqui. O que nós aprendemos com a decisão de Ruth? A lealdade em tempos de escassez. É fácil ser leal quando tudo vai bem, mas Ruth escolheu a lealdade quando não havia nada a ganhar. Ela não olhou para o que ela perderia. Ela olhou para o que ela poderia construir sendo fiel ao seu propósito e à sua família. Quem é você nos momentos de crise das pessoas que caminham com você? Quem é você no momento de crise das pessoas que caminham com você? E esse ponto foi a lealdade em tempos de escassez. Segundo, o poder de uma decisão. Ruth era moabita, um povo que não deveria ter entrada no povo de Deus, olha só. Mas pela sua decisão e fé, ela se tornou uma das ancestrais de Jesus. Às vezes o que você considera um obstáculo na sua história, o seu passado, a sua origem, Deus pode transformar em parte do seu maior legado. Meu Deus. 3. A transformação do nome. Noemi queria ser chamada de amargurada, de Mara. Muitas vezes a gente se rotula pela dor que vivemos. Mas Ruth estava ali para mostrar que Deus estava escrevendo um capítulo novo. Ruth estava ali para mostrar que Deus estava escrevendo um capítulo novo. Não se defina pela sua perda. Se defina pela fidelidade de Deus que te acompanha no retorno para casa. Glória a Deus. E um resumo para nós, o protocolo da lealdade. Primeiro, a auditoria de compromissos. Então vamos lá, auditoria de compromissos. Existe algum relacionamento em sua vida que você está disposto a sustentar com a lealdade que Ruth teve, mesmo quando o caminho de volta parece sem frutos? Existe algum relacionamento? Você está disposto a sustentar com lealdade, mesmo sem ter algo para ganhar? Isso é lealdade de fato. Desconstrução de rótulos. Você tem se chamado de Mara por causa das suas perdas? Como você pode hoje trocar o rótulo do seu passado pela promessa do seu fruto? Deixe de ser chamado pelas coisas que você perdeu. Não se rotule pelas coisas que você não tem mais. Troque esse rótulo pelas promessas do seu futuro. Terceiro, escolha de direção. Em um momento de dúvida, você costuma escolher o caminho do conforto como órfã ou você costuma escolher o caminho do propósito como Ruth? Que nós possamos, em momentos de decisão, quando há dúvida para onde seguir, escolha o caminho do propósito, escolha fazer a vontade de Deus, peça que Ele te conduza e não vá pelas suas emoções, não vá pelo que você acha. Peça sempre direção de Deus. Frase para hoje: a lealdade não se prova nos momentos de fartura, ela se prova na decisão firme
de não abandonar o propósito em tempos de fome. Ruth não seguiu Noemi por obrigação. Ela seguiu por convicção. O seu destino não é definido pelo que você perdeu, mas ele será definido pela fidelidade com que você escolhe seguir em frente. Exatamente isso. O seu futuro não é definido pelo que você já perdeu. O seu futuro é definido pela fidelidade com que você escolhe seguir firme e avante. A palavra-chave do capítulo 1 para nós é lealdade. Ruth nos ensina que quando o mundo ao redor parece desmoronar, a nossa capacidade de permanecer fiel a Deus e ao propósito transforma o cenário da perda em um terreno de colheita. Glória a Deus por isso. Que o Senhor complete no seu coração esta palavra, amém? E para concluirmos e finalizarmos o nosso momento aqui juntos, o trecho do livro Eu Vou Sair Desse Deserto, do nosso apóstolo Joel Pereira. Tenha o link para compra direto no aplicativo da nossa igreja, ali na descrição do vídeo, se assim você desejar. E eu vou ler um trechinho. Capítulo 131. O texto foi tirado de Neemias 12, de 10 a 11. E a frase principal é: Deus deseja restaurar esse papel sacerdotal em nossas vidas hoje. No entanto, isso não é apenas sobre ser uma figura religiosa, mas é sobre ser uma influência espiritual positiva para aqueles ao seu redor. E o título é Você é um sacerdote. Em meio às suas lutas diárias, lembre-se que em Jesus você é livre. Ele já quebrou todas as correntes e restaurou o sacerdócio em nossa vida. Isso significa que temos o poder de influenciar positivamente o nosso ambiente. Temos o poder de trazer paz onde há caos. Temos o poder de construir algo novo onde tudo parece estar desmoronando. Em Cristo, temos a força para vencer. É Ele o segredo para que o caos externo, a situação adversa não defina quem somos. É porque estamos em Cristo. É Ele que faz toda a influência positiva ao nosso redor. Que o Senhor de fato seja vivo na sua vida. Que as pessoas que te cercam, ambientes que você entrar, possam ser impactados por Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe neste final de semana e na segunda nós retornamos, se Deus quiser, com a leitura do capítulo 2. Eu te espero, um bom dia e até lá, se Deus quiser. Beijo, tchau!